Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Curso Projetar. Nós vamos para a nossa terceira aula e vamos apenas recapitular, a aula anterior. A aula anterior nós falamos sobre marcações, O que são marcações ou marcas, São os números a qual são referenciados a nós, no caso, por exemplo, dessa plataforma aqui, que constitui-se com uma escada, com um guarda-corpo. Nós temos aqui um pórtico. Então, esses itens eles são referenciados através de uma marca, E essa marca ela tem uma importância grande, porque através da marca é que eu localizo então o meu formato. Quando eu falo formato, eu falo o desenho, A folha em que se encontra, por exemplo, o, o item relacionado. Então, por exemplo, o guarda-corpo, nós temos aqui, relacionado, Esse guarda-corpo aqui, ele está marcado com essa numeração aqui, 88166, e obviamente se eu quiser encontrar esse guarda-corpo aqui, eu tenho que buscar o formato, o desenho 88166, e lá eu vou encontrar os guarda-corpos. Porém, observa que nós temos aqui algumas letras, indicativas no final, A, B, C. Isso também indica que eu tenho outro tipo de guarda-corpo, ou seja, outra medida, São guarda-corpos, embora é o mesmo guarda-corpo, mas com medidas diferentes. Então isso distingue, um guarda-corpo do outro. Então é representado com letra A, guarda-corpo B, guarda-corpo C, e são lançados então na lista de marcas, que é uma lista de marcas, que é o primeiro formato então que nós vamos, digamos assim, gerar. Esse primeiro formato, como eu já mencionei, já falei, é o formato de arranjo geral. Agora nós vamos falar sobre o outro formato, O outro formato, ele é um formato de conjunto. Então vamos abrir aqui este desenho, E observa que esse desenho aqui, ele é um desenho de conjunto. E o que é o conjunto? Está relacionado a mais de um item, Mais de um item numa única representação. Então, por exemplo, aqui, olha, nós temos a vista AA. Observa que nessa vista AA, e nós temos a vista BB. Ela foi extraída aqui dessa plataforma. Nós estamos vendo no primeiro diedro. O primeiro diedro, ela é representada dessa maneira, onde a vista superior ela se encontra aqui abaixo, e logo acima se encontra então a vista frontal. E há um rebatimento, mostrando a vista lateral, que não é o caso aqui. Então, dentro desta vista superior, dessa plataforma, se você observar, você vai ver essas indicações aqui. Ó. Quando essas indicações se encontram fora do desenho, então nós chamamos de vistas. Então, ela está sendo indicada pela setinha que está posicionada aqui para frente. Então, se eu quero ver esta vista aqui, desta plataforma, eu indico com esta seta, e no caso eu tenho que dar nome para esta indicação. Então, no caso aqui é uma vista AA, que se encontra exatamente aqui. Então, eu estou olhando esta peça, mais ou menos para você ter uma ideia, como se eu estivesse aqui sou eu, e o meu observador, que é a minha vista, eu estou visualizando então esta plataforma aqui, ó. Aí nós temos a vista, no caso, BB. A vista BB, ela se encontra do lado oposto, Como se eu estivesse aqui, vendo, então, conforme a indicação da seta. Então, dessa forma aqui, eu distribuo o meu desenho através de vistas e cortes, Quando a seta se encontra passando dentro, do nosso desenho, observa que essa seta aqui, ela está passando dentro, Então, eu tenho um corte da peça, Vou fazer uma correção aqui, que parece que não está alinhado, Então, ela tem que estar alinhada de acordo com a indicação de cima, Indicação superior aqui, ó. Então tá, então nós temos um corte XX, nós temos um corte DD, então são desenhos que são
representado em conjunto. E ele é um conjunto porque possui mais de um item nele próprio. Então, por exemplo, aqui é o item 11, representa a viga. 14 aqui é uma outra viga. Nós temos aqui o item 1, representando a coluna. O item 17 representando uma chapa de espera, né? Que é a do guarda-corpo. Nós temos o item 15, que é, no caso, a chapa de base. Então isso aqui é um projeto de conjunto. Olha aqui, ó, projeto de conjunto. E uma terceira fase, que é a que nós chamamos de projeto de detalhe, que é exatamente aqui, olha, projeto de detalhe. É um formato onde possui somente os detalhes mesmo, ou seja, são as peças isoladas do conjunto, né, do conjunto da plataforma. Então, por exemplo, esta plataforma aqui, ela é como se, vamos através desse isométrico aqui, né, você observa que tem as numerações, os itens, cada item numerado, e num projeto de detalhe, cada item ele é representado separadamente. Então não é um projeto de conjunto, e sim de detalhes. Observa então que aqui eu tenho uma vista A desta peça 2 aqui, olhando de cima, e aqui essa marcação vai mostrar ela, eu estou olhando ela então aqui de frente. Mas ainda assim é a peça 2, tá vendo? Então ela está individualizada, aqui eu tenho a vista olhando de cima e a vista olhando de frente, né? Porém ela está individualizada. Então o formato de detalhes é exatamente isso. São peças individualizadas, tá vendo? Tem 11 e dentro deste formato de detalhes é onde entra a lista de material. Diferente da prancha de arranjo, que se encontra a lista de marcas, a lista de material, ela se encontra exatamente na prancha de detalhes, ok? Bom, na próxima aula nós vamos observar mais esta informação, observando uma outra plataforma, mas nós vamos, de modo geral, explicar resumidamente o que foi mencionado nessas 3 primeiras aulas.